Eu decidi gravar esse vídeo porque de uns tempos pra cá tenho percebido que cada vez mais os Jedi têm sido fonte de ódio por indivíduos que supostamente seriam fãs de Star Wars, mas ao que parece não entenderam o significado do Jedi e qual a importância deles para o universo Star Wars. E algumas opiniões distorcidas responsabilizando os Jedi, inclusive pela Ordem 66, pela queda de Anakin e por tudo de ruim que aconteceu durante a trilogia clássica e a trilogia do Anakin dirigida pelo George Lucas. Mas será que é verdade? Será que todos os Jedi são responsáveis por tudo de ruim que aconteceu na galáxia durante esses 6 filmes? Eu, particularmente, de acordo com aquilo que assisti e interpreto pelas opiniões do próprio George Lucas, acredito que não. Muito pelo contrário. Se não fosse pelo Jedi, a situação seria bem pior. Com o objetivo de prestar devida defesa aos meus amados Jedi, eu separei 6 tópicos. E em cada um desses tópicos eu vou levantar questões, deixando claro como era praticamente impossível os Jedi impedirem a Ordem 66. Não só isso, como a própria queda do Jedi e da República em nada tem com a doutrina Jedi, com a ordem Jedi, com os entendimentos Jedi. Isso não tem relação nenhuma. E o George Lucas, em nenhum momento durante seus 6 filmes e durante a série Clone Wars, enfatiza ou culpa a doutrina Jedi por tudo de ruim que aconteceu na galáxia. Isso nunca é dito. Enfim, vamos começar. Tópico 1. Os clones. O exército clone foi uma imposição feita aos Jedi. Eles não tiveram como recusar. E durante a série Clone Wars, os Jedi começam a suspeitar que esse exército tem alguns problemas. No entanto, devido à propaganda forte da relação do exército clone com a República, era praticamente impossível os Jedi se colocarem contra esse exército, lembrando que eles eram generais dos clones. Eles tinham uma relação militar com esses indivíduos. Então, soma-se a isso a relação de dependência. O exército Jedi era formado por clones. E o segundo ponto importante é que o exército clone era visto como o exército da República. Então os Jedi não tinham como colocar essa informação aberta contra o exército clone por receio que isso causasse instabilidade política dentro da República, que estava em guerra declarada aos separatistas. Tópico 2. Neutros. Os Jedi no episódio 1, de forma neutra, tentam negociar uma paz entre os separatistas e a República. Nesse primeiro filme, os Jedi não se colocam como generais ou soldados da República. São simplesmente indivíduos tentando achar um meio termo entre as questões da Federação do Comércio e a República. Para isso, o objetivo era diplomático. É dito desde o começo do filme que o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan têm ali como objetivo diplomacia. A partir do episódio 2 e também dos eventos do episódio 1, cria-se uma situação diferente. A República vai arrastando cada vez mais os Jedi para a guerra, retirando os Jedi de sua neutralidade. É um ponto que precisa ser enfatizado porque parece que os Jedi tinham ânsia pela guerra ou que são uma organização militar e não é bem assim. As artes Jedi, o entendimento que o Jedi tem sobre o sabre de luz e sobre o uso da força é uma tentativa de trazer equilíbrio à força e não utilizar isso como forma de combate direto contra qualquer indivíduo. O combate é o último recurso do Jedi. Veja bem, no episódio 1, o objetivo do Qui-Gon Jinn e do Obi-Wan é negociar. E diante dos acontecimentos, eles são forçados ao combate. Mas repare que durante o filme, o Qui-Gon ele vai parar em Tatooine e precisa de recursos para sair de Tatooine. Ele tenta comprar esses recursos. Poderia muito bem sacar o seu sabre de luz e pegar as coisas à força. Sendo que ele utiliza a força para poder fazer a sugestão de receber o objeto do vendedor, mas não consegue, e depois recorre ao Anakin, acreditando que o Anakin poderia, através da corrida de pod, conseguir os recursos para isso. Então, só no primeiro filme, o George Lucas deixa claro que os Jedi são defensores do diálogo, defendem a diplomacia.
Então, os Jedi não são propensos à violência, diferente dos Sith. Um adendo importante. Muito também se diz sobre os Jedi como indivíduos orgulhosos, despreocupados com a saúde da galáxia no geral, com a situação das pessoas no geral, o que é mentira. Os Jedi ajudam a galáxia. No filme do George Lucas, você vê que os Jedi estão preocupados com a situação da galáxia e eles estão procurando diálogo, estão evitando de todas as formas o confronto direto entre grupos políticos e estão evitando serem arrastados para uma guerra. As pessoas falam como se os Jedi simplesmente estivessem sentados assistindo tudo pacificamente. Não, eles estão tentando resolver no diálogo. Não é orgulho, não é simplesmente despreocupação com as pessoas. É uma tentativa de evitar o conflito, que é a tendência de um Jedi, guardião da paz. Tópico 3. A República. Durante os filmes, é perceptível a República em franca decadência, corrompida por pessoas interesseiras e tomada pelas trevas, principalmente trevas causadas pelos Sith. Os Jedi não são políticos, são indivíduos responsáveis por guardar a paz. Então, por mais que os Jedi tenham boas intenções, eles não poderiam resolver a situação diretamente. Eles não poderiam fazer uma limpa na República. Vai além deles. Eles não são soldados, não são políticos, são apenas defensores da paz. E durante o episódio 1, episódio 2 e episódio 3, eles são forçados a terem atuações políticas e militares, indo contra a sua doutrina. Em Clone Wars, em diversos momentos e durante os 3 filmes, também fica claro o quanto o ato deles estarem em guerra já é uma derrota para os Jedi. Deixando bem óbvio para quem não entendeu, a República iria cair, e o que impedia a República de cair era a Ordem Jedi. Tanto é que o Palpatine cria a Ordem, não só ele, né? Ele e Darth Plagueis criam a Ordem 66 para eliminar os Jedi e tomar a galáxia. Mas isso vai ser dito mais na frente do vídeo. Anakin Skywalker. Esse é um ponto muito polêmico. Muita gente acredita que o tratamento dos Jedi em relação a Anakin, o escolhido, foi equivocado. Veja bem, os Jedi tinham acabado de descobrir no episódio 1 que os Sith tinham voltado. Havia uma situação de guerra inevitável na galáxia e surge uma criança do nada sendo colocada como o escolhido. É, no mínimo, necessário certo receio dos Jedi em relação ao Anakin. E a questão da idade é fundamental, porque os Jedi, eles são indivíduos muito poderosos. Se tomados por fortes emoções, podem causar coisas terríveis na galáxia, o que acabou ocorrendo por causa do Anakin, que foi tomado por fortes emoções. Durante os filmes, é enfatizado como a decisão do Qui-Gon Jinn foi equivocada. E o próprio George Lucas, em entrevista recente, deixou claro que ele acha óbvio que a decisão do Qui-Gon foi errada, por mais que no futuro tenha gerado bons frutos. Eu vou deixar a entrevista recente dele para as pessoas no link do vídeo. Mas isso só mostra que, por mais legal que o Qui-Gon seja, ele ter ido contra a Ordem Jedi não coloca a Ordem Jedi como errada, nem ele como bom. Só mostra que ali dentro havia uma diversidade muito grande de ideias e que uma das pessoas tomou a frente dessas ideias. Uma decisão que se provou equivocada, mas necessária para o equilíbrio da força, já que o Anakin barra Darth Vader veio trazer esse equilíbrio ao matar o Imperador. Pessoal, corrigindo aqui uma coisa, a entrevista foi em 1999, logo após o filme, tá? Foi aí que o George Lucas deu essa declaração, então só corrigindo a informação dita anteriormente no vídeo. Enfim, segue o vídeo. Sexto tópico, Ordem 66. Muitas pessoas esquecem que a Ordem 66 tinha como único objetivo o extermínio dos Jedi. Se os Jedi fossem tão ruins para a República ou para a galáxia como as pessoas acreditam ser, por que o Palpatine simplesmente não deixou que eles se autodestruíssem?
ou porque simplesmente os Sith não esperaram a autodestruição da República por meio dos Jedi, porque foi necessário a criação de um plano específico para matar os Jedi. Simples. Os Jedi procuravam resolver questões através da diplomacia, buscavam a paz. Muitas situações na galáxia de instabilidade eram resolvidas através do uso da paz defendida pelos Jedi. Então, os Jedi, eles não são responsáveis pela queda da República. Muito pelo contrário, eles são os responsáveis por a República ter sobrevivido durante mais alguns anos, tornando inevitável para derrubar a República a queda dos Jedi, a destruição dos Jedi. E aí surge a necessidade da Ordem 66. Para tomar a República, é preciso eliminar os Jedi. Pois bem, pessoal, eu espero ter sido claro, espero ter ajudado algumas pessoas a defenderem o Jedi. De uns tempos para cá, eu sinto que eles precisam ser defendidos. Vamos ter um olhar mais reflexivo com aquilo que estamos assistindo. As coisas não são tão preto no branco como algumas pessoas querem pintar por aí. E é isso, gente. Fiquem de boa e deixem o like, compartilhem o vídeo para ajudar na divulgação e comentem, tá? Se vocês concordam ou não com minhas ideias, eu estou disposto a ouvir quem discordar.